Olá, líder! Mais um estudo para que você ministre na sua célula, e essa semana nós vamos meditar na palavra de Deus sobre o que é ser igreja. E eu já quero começar perguntando a você: você já parou para pensar o que é ser igreja? O que é a igreja de Cristo? A igreja de Cristo é um templo, é uma denominação. Nós podemos viver o cristianismo sem ser igreja? Tantas perguntas podem chegar até a sua mente, chegar até você através dos seus liderados com relação à igreja. E a Bíblia fala para nós como a igreja nasceu, o propósito da igreja e tudo que a gente precisa saber sobre. E eu quero começar lendo com você o texto que está no livro de Atos, que fala sobre a igreja, para que você esteja meditando com a sua célula, com os seus discípulos essa semana. O texto é Atos 2, do verso 37 até o 47. O bom é que você leia todo o entorno desse texto para você ficar bem familiarizado na hora que você for estudar. E esse texto diz assim: ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a ele quase 3.000 pessoas. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. A primeira coisa que nós temos que refletir na palavra de Deus é que está claro que a igreja foi criada por Jesus. A igreja não é uma criação de homens. O Senhor Jesus, enquanto andou pela terra, no seu ministério, ele colocou as bases da igreja, os princípios da igreja, o alicerce da igreja. Quando ele chamou os 12 discípulos para caminharem com ele, é porque ele sabia que ele não estaria mais em forma humana com eles a partir de um tempo, e esses discípulos seriam os fundadores da igreja. Então a igreja foi algo estabelecido por Jesus. Jesus foi quem criou a igreja. E no final do seu ministério, ele disse aos seus discípulos que eles deveriam ir pelo mundo e pregar o evangelho a todas as pessoas e batizar todos aqueles que crescem e que recebessem as palavras do evangelho. Então, ali naquele momento, o Senhor Jesus inicia a sua igreja na terra. Hoje a igreja está pelo mundo inteiro e ganhou muitas formas doutrinárias, mas nós precisamos entender que a igreja, ela foi criada por Jesus, é um propósito dele, e ele mesmo diz que ele vai voltar e vai tomar a sua igreja, assim como um esposo toma a noiva num casamento. A igreja foi instituída por Jesus e ela recebeu uma promessa de Jesus de que ele voltaria para então estar com a sua igreja. Hoje nós olhamos para o mundo inteiro, a igreja espalhada pelo mundo, adequada a culturas tão diferentes, olhamos para a história e vemos tantos momentos da igreja, mas nós precisamos saber que o início dela foi no coração e no planejamento do Senhor Jesus. E o fim dela é no encontro com o Senhor Jesus, no casamento eterno. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versos 15 e 16, diz assim:
E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Nós sabemos que o batismo não é uma condição para a salvação. A condição para a salvação é receber Jesus em sua vida como Senhor e o único Senhor e eterno Salvador. Entregar a sua vida completamente a Ele, se submeter a Ele. Mas quando Jesus estabeleceu a igreja na terra, Ele ensinou que a porta de entrada para a igreja seria através do batismo. Lá na cruz, quando o ladrão da cruz se converteu, o Senhor Jesus lhe garantiu a eternidade e o paraíso, mas ele não teve tempo para se batizar. Mas todas as pessoas em situações normais, que em algum momento de suas vidas aceitam a Jesus como Senhor da sua vida, como seu Salvador, ela precisa se batizar e iniciar a sua caminhada como igreja de Cristo na terra. Portanto, o batismo é a porta de entrada para a igreja de Cristo. Apocalipse capítulo 21, versos 9 e 10 diz assim: Então um dos 7 anjos que traziam as 7 taças cheias das 7 últimas pragas veio e me falou: Vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou em espírito a um monte grande e alto e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Isso quer dizer que a partir de Jesus, um povo novo começou a existir na terra. Esse povo se chama igreja. Todos aqueles, em qualquer tempo, qualquer raça, qualquer cultura, que se entrega a Jesus, se torna sua noiva, a sua igreja. Jesus cuida da sua igreja com todo carinho, com todo empenho dessa aliança e promete voltar para buscar a sua igreja. Vejam que texto lindo está nas Escrituras, na carta aos Efésios, no capítulo 5, começando no verso 25 até o verso 27. Diz assim: Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O investimento do Senhor é grande com a sua igreja. A nossa responsabilidade também é grande. O Senhor já fez tudo e continua investindo para que essa igreja, essa noiva, ela seja santa, irrepreensível. Todavia, essa é uma via de mão dupla. Nós precisamos também entender quem somos como igreja, a nossa responsabilidade, o que nos envolve, essa aliança que pertencemos e fazer tudo que está ao nosso alcance todos os dias para sermos essa igreja irrepreensível e sem mácula. Observando essa verdade, fica fácil entender que a igreja não é um templo. A igreja é o povo que adora a Jesus e o serve como Senhor. Todavia, é importante que os templos existam para a organização da vida dessa igreja. A igreja que vive nos templos como em Atos, vive nas casas, entre os irmãos em comunhão, essa é a igreja do Senhor Jesus. Nós nos referimos a templos como igreja, aquela ali é a igreja tal, aquela ali é a igreja tal. Também nos referimos a denominações como igreja também. Aquela dali é a igreja presbiteriana, aquela dali é a igreja batista. A Bíblia diz que a igreja é a noiva do Senhor. Aqueles que são unidos através do batismo pelo mesmo propósito e mesma fé. Essa é a igreja do Senhor. Nós precisamos dos templos para nos reunir, para organizar toda a vida cotidiana da igreja, porque a igreja não é uma ideologia, é uma vida na prática, uma vida cotidiana dos irmãos. Então é necessário que hajam os templos e por isso a gente chama naturalmente um templo de igreja. Mas a igreja antecede aos templos e não depende deles para que ela subsista. É interessante quando há um diálogo entre Jesus e Pedro. E Jesus pergunta a Pedro se Pedro o ama.
E o final desse momento do diálogo, quando Pedro diz que o ama com suas limitações, mas o ama, o Senhor diz para ele: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Portanto, a igreja não é só essa igreja invisível, universal, de todas as pessoas que creem em Jesus e o têm como Senhor. Mas a igreja é a igreja local, porque a igreja local é a igreja cuidada, pastoreada. Assim como Jesus deixou o batismo como a porta de entrada para essa igreja, ide e batizai, ele também estabeleceu liderança para que haja cuidado, pastoreio. Assim como o pastor cuida das ovelhinhas, este homem, esta mulher, essa pessoa levantada por Deus vai cuidar dos discípulos, dos membros dessa igreja. Então a igreja local ela é bíblica. No livro de Apocalipse, começa o livro do Apocalipse, o Senhor endereçando aquela revelação às igrejas locais, chamando-as pelo nome, inclusive. Então, a Igreja de Cristo é essa igreja invisível que comporta todas as pessoas que creem e se submetem ao senhorio de Jesus, e é a igreja local. A igreja que se reúne, que tem um pastor, que tem uma liderança, irmãos que convivem juntos, vidas que se submetem a uma liderança de alguém que é bíblico, estabelecido por Deus e que honra a palavra de Deus. Então nós entendemos que a igreja estabelecida por Cristo é a igreja de todos que creem nele. Nós chamamos isso de igreja invisível. E também a igreja local. A igreja que agrega as vidas, as famílias e que se reúne e que estão debaixo de uma liderança espiritual, uma liderança pastoral. Uma das comparações mais lindas que nós podemos fazer com a igreja é a família. A família também foi instituída por Deus, não foi ideia de homens, foi o próprio Deus que estabeleceu a família na terra. E o estabeleceu para que os membros da família vivessem em unidade, em comunhão, em compartilhamento. A igreja também estabelecida pelo Senhor Jesus, ela é semelhante a uma família. Ela é uma comunidade de irmãos que tem Deus como Pai. Deus começou tudo isso a partir do seu próprio relacionamento. Deus se relaciona entre si na pessoa do Pai, do Espírito Santo e do Filho como uma comunidade. E Deus estabeleceu a vida em família para ser uma vida prática, cotidiana, de comunhão. E também assim com a igreja. A igreja, portanto, é uma comunidade. Não é uma ideologia, como falamos no início. Não é uma ideia. A igreja é a vida prática de pessoas que se submetem na prática aos princípios e à pessoa de Jesus. Por isso, essa comunidade deve viver em comunhão, se respeitando, se amando, aprendendo uns com os outros. Nós somos essa igreja, a comunidade de Deus na terra. Somos a família, unidos pela mesma fé. Por isso você é meu irmão, por isso eu sou sua irmã. Todos nós temos Deus por Pai. Nós estamos submetidos à sua liderança, submetidos à liderança que ele estabelece sobre nós e nós vivemos em comunidade. Assim nós somos a igreja do Senhor na terra. Eu quero perguntar a você e estimular para que você pergunte aos seus discípulos como você conheceu a igreja, como você se tornou parte dessa igreja. Nós precisamos entender esse projeto grandioso de Deus e perceber que nós fazemos parte dele. Nós não somos isolados. A obra de Deus que é realizada na nossa vida, embora seja pessoal, íntima, particular, ela não é feita para que a gente viva de forma isolada. Nós vivemos como uma comunidade. E como comunidade, nós temos propósitos. Propósito de adorar a Deus, propósito de viver em unidade, em união, em amor, propósito de trabalhar em nome de Deus para estabelecer o reino dele na terra, pregando, alterando a sociedade ao nosso redor como igreja, porque através dos princípios que nós nos submetemos, através da verdade que seguimos na pessoa de Jesus, nós conseguimos transformar a comunidade ao nosso redor e fazer da terra um lugar especial por causa da palavra de Deus vivida através de nós, por causa dos princípios de Deus praticados por nós. Por isso nós somos exemplo da palavra de Deus, do amor de Deus, da justiça de Deus, um exemplo vivo, vivido no dia a dia. Quando nós perdoamos,
quando nós ajudamos, quando vivemos em solidariedade, quando nos submetemos à liderança, quando temos respeito, quando temos ordem e justiça na nossa caminhada. As nossas famílias, elas são abençoadas quando vivem em comunidade como igreja. O Senhor nos chama para ser igreja. Qual é a sua história? Como você se tornou parte da igreja? Como os seus discípulos se tornaram igreja? Como eles conheceram a igreja? É muito importante que a gente entenda a nossa identidade. Quando nós fomos criados pela mente do Senhor, como nós devemos viver e o propósito para a nossa existência, que é adorar a Deus, vivermos uns com os outros como uma família, uma comunidade de fé e transformarmos tudo ao nosso redor a partir dessa prática, a partir dessa verdade vivida. Assim nós somos igreja. Que Deus abençoe a sua vida, porque você é líder levantado por Deus para influenciar e direcionar essa igreja, e que você faça muitos líderes e que você cuide das ovelhas. Assim como o Senhor Jesus pediu a Pedro: pastorei as minhas ovelhas, pastorei as ovelhas da igreja do Senhor, e que elas sejam saudáveis, que elas sejam alegres e felizes e fortes para passarem por qualquer dificuldade que a vida nos imponha ou imponha aos seus discípulos. Que Deus abençoe a sua